Eu não vou falar o livro, Valéria, né? Valéria, por favor. Bem-vinda aqui ao programa. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Legal. Muito obrigada. Rogério. Tassos, bom te receber aqui mais uma vez, a última dessa semana. Professor César, que alegria estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer a doutora Valéria, com quem tive a oportunidade de bater um papo inicial aqui sobre assuntos muito relevantes, inclusive sobre o livro que ela está para publicar. Então, prazer conhecer a senhora, seja muito bem-vinda, e o prazer conhecer o professor César faz um pouquinho já, faz uns 10 aninhos já, né? Um pouco mais, sei lá. Vai bom, mais. Eu, levando em conta aqui os nossos sorteios que nunca acontecem, mas a gente começa primeiro com as mulheres. Então, a gente vai fazer um debate em formato especial, Valéria. A gente coloca 4 minutos no começo e depois tempos de 3 minutos para cada um, tá bom? O seu tempo fica na tela. A pergunta do tema é: o cristão pode ser feminista? Como você responde essa questão inicialmente? Bem, se eu vou trabalhar com um critério aqui, com um conceito aqui, que o feminismo é o movimento em prol dos direitos da mulher e da igualdade de gênero. Eu sei que há muitas expressões de feminismo. Tipos de feminismo, né? Há muitos tipos de feminismo. O meu feminismo, o feminismo que desde que eu me entendi, desde menina, quando eu me entendo mulher, né, do gênero feminino, quando eu me entendo dessa forma, e com toda a leitura bíblica que faço e que fiz ao longo da minha vida inteira, o meu feminismo é um movimento em prol dos direitos da mulher e da igualdade de gênero. Eu sou filha de uma professora da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, uma mulher que na década de 60 trabalhava, estudava para conseguir acessar condições melhores de vida. Então, o que a minha mãe, lá na década de 60, fazia, já era o mesmo feminismo que eu defendo. Uma luta pela emancipação feminina, de que ela não fosse simplesmente uma dona de casa, ainda que não haja nenhum demérito nisso, porque o meu feminismo, ele é tão inclusivo, né, uma palavra que está na moda agora a gente falar inclusivo, que se a mulher deseja ser somente dona de casa, esse desejo dela deve ser respeitado. O meu feminismo é o feminismo que propõe essa liberdade de que a mulher viva conforme o que está estabelecido como importante para ela e que haja igualdade, né, nas relações laborais, é óbvio. A gente não consegue mais admitir que as mulheres no Brasil que possuem um maior grau de escolarização em relação aos homens, não sou eu que estou dizendo, as pesquisas e dados mostram isso, que as mulheres são mais escolarizadas que os homens. Que as mulheres que acabam assumindo a responsabilidade de jornadas duplas e triplas tenham salários inferiores aos homens no mercado de trabalho. E digo isso com muita propriedade, porque eu sou uma trabalhadora. E como trabalhadora, o meu testemunho é que sim, por muitas vezes... Na vida real, né? Na vida real, eu percebi a discrepância entre o que eu ganhava e o que colegas, homens, na mesma posição ganhavam. Então, pesa sobre as mulheres ainda dificuldades como a maternidade, quer dizer, que não é uma dificuldade, mas no mercado de trabalho vira uma dificuldade. A gente sabe de patrões que, se pudessem, dispensavam, se a lei não fosse rigorosa quanto a isso, dispensaria suas funcionárias grávidas. E isso tudo é uma conquista histórica de movimentos feministas. Né? A gente ter direito à licença maternidade e a uma estabilidade no trabalho. Isso tudo são conquistas, da mesma forma que esse ano é um ano de eleição, é uma conquista do movimento sufragista, que no Brasil a gente... O professor estava falando que vem do Nordeste, né? No Brasil a gente tem a história de Almerinda, de Sergipe, uma mulher negra que liderou o movimento sufragista no Brasil na década de 30
e teve o seu título de eleitor homologado em 1932. Uma história lindíssima para quem não conhece. Legal. Enfim, esse é o feminismo que eu defendo. Bom, pela chiadeira, você já viu que ela é carioca, entendeu? E temos hoje aqui uma carioca e um nordestino. Então vamos lá. Tassos, o cristão pode ser feminista e ela defende um feminismo cujo espectro defende mais o direito da mulher e a igualdade de gênero, sobretudo a questão laboral e tal. Na sua opinião, o cristão pode defender a bandeira do feminismo? Para que nós possamos ter um diálogo construtivo, eu vou pedir à professora que repita a sua definição de feminismo e eu irei tentar trabalhar a partir desta definição, para que eu não tenha aqui que colocar outras definições que a senhora mesma aceitou, que há várias definições de feminismo, mas vamos trabalhar com a sua. A senhora podia só repetir a sua definição? Em prol dos direitos da mulher. Feminismo é... um movimento em prol dos direitos da mulher e da igualdade de gênero. Bom, esse feminismo, a meu sentir, ele não existe mais. E não existe mais porque teóricos do feminismo nos anos 90 passaram a fazer uma transição para a ideologia de gênero. Em 1995, nós temos a 4ª Conferência Internacional das Mulheres da ONU, em Beijing, que diz que os países devem incentivar a ideologia de gênero, todos os países da ONU. Então, se hoje nós não sabemos mais o que é a mulher, se nós não podemos mais definir, é isso que os teóricos do feminismo com esta definição defendem, não há mais como dizer que há um movimento de defesa da fêmea, porque feminismo vem do francês, não é femme, que vem por sua vez do latim femmin, que quer dizer fêmea. Então, se um homem disser, eu e você aqui dissermos que somos mulheres, por exemplo, esse movimento que aceita que mulher é aquele que se autodefine como mulher, passará a defender qualquer pessoa. E se defende todos, não defende ninguém. Intelectualmente falando, o feminismo morreu. A não ser que ele se coloque diante das atrocidades, contra a mulher da ideologia de gênero, que faz com que, por exemplo, nas competições femininas, mulheres não ganhem mais. Lia Thomas, por exemplo, que era um homem biologicamente falando, como se diz hoje em dia, disse que era mulher, se entendeu como mulher e foi competir nas competições de natação e nenhuma mulher ganhou mais. Teve um caso do MMA, não sei se a senhora sabe aquela luta, o MMA, em que um homem se disse mulher, foi competir e na primeira luta o seu oponente, que era uma mulher, teve traumatismo craniano. Então, esse movimento de defesa da mulher, a não ser que ele se coloque fortemente contra a ideologia de gênero, que não mais defende a mulher. Um outro problema muito sério do movimento feminista é que defende assassinato de mulheres ainda intrauterinas. Então, bebês intrauterinos, dos quais pelo menos 50% são mulheres, tem um movimento chamado feminista que tenta assassiná-los. Então, não é defesa da mulher. Pelo contrário, é uma opressão da mulher. Quem defende de fato a mulher é o cristianismo. Se nós formos ler a Medea de Eurípides, por exemplo, nós vemos que as condições da mulher naquela situação, na antiguidade, eram horríveis. Mas é o cristianismo, Jesus de Nazaré, que enaltece a condição da mulher. Notadamente na questão da mulher samaritana, em que ele se relaciona não apenas com a mulher, com alguém samaritano, mas com uma mulher. Então nós temos aí claramente uma distinção. Então por que a meu sentir, o cristão não pode ser feminista? Porque o feminismo, conforme nós vimos, ele oprime a mulher. Ele faz com que não haja mais esporte feminino. Ele faz com que competições de beleza não sejam mais ganhas por mulheres. São ganhas por homens que se dizem mulheres. Ele faz com que não se saiba mais qual é o objeto que se precisa defender. Quem é essa pessoa que precisa defender? Se qualquer um pode dizer que é ela. Neste sentido, o movimento morre. Nós não temos mais feminismo no Brasil ou no mundo, intelectualmente falando. Vivemos numa era que podemos até chamar de pós-feminista, porque o feminismo agora foi cooptado e destruído pela ideologia de gênero que é defendida inclusive pelas feministas. Valéria. Já posso replicar? Claro. Agora olha, eu já até senti calor. Tempos de 3. Então vai ficar bom. Tempos de 3 minutos. Vamos lá. Vamos Valéria, lá. Eu estava falando e vou me deter no meu conceito de feminismo e a sua discussão levou para o transfeminismo, que eu acho que não é o tema desse debate, da mesma forma que a questão do aborto não é o tema desse debate.
A senhora defende ou não o aborto? Não, essa não é a questão, eu acho que me deu os 3 minutos agora. O que eu quero dizer é que eu sou feminista, portanto, eu estou dizendo que o movimento que eu represento não acabou. Então, nada melhor do que eu, que sou feminista, para dizer que esse movimento não acabou. A realidade das mulheres brasileiras hoje, em sua grande maioria, e ontem e aí eu vou fazer um recorte na mulher negra, né, que ontem celebramos o Dia da Mulher Negra afro-brasileira e latino-americana e caribenha. A realidade das mulheres, da grande maioria das mulheres brasileiras, é que nós somos a rima de família. As mulheres brasileiras precisam sair, trabalhar para sustentar os seus filhos. Essa é a realidade num país tão desigual, onde a grande maioria de mulheres precisa ainda dessa proteção que chamamos de feminismo, que é muita coisa, e isso eu concordo, para continuar saindo, trabalhando, às vezes deixando seus filhos trancados em casa, porque do lado de fora da porta delas há o risco do tráfico e da violência. E é muito curioso que são essas mulheres que estão aderindo à fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem sido para elas um grande esteio. Tem sido a salvação real, não somente de suas almas, mas da sua vida. Porque garantir que o filho dela esteja vivo é um milagre nessa realidade de violência que se impõe não nos nossos redutos de classe média, não nos espaços acadêmicos que frequentamos, não dentro dos nossos condomínios, mas nos becos, nas vielas, no Brasil muito profundo. Essas mulheres precisam de feminismo. Essas mulheres, ao exercerem o seu voto, elas sabem que isso é feminismo. Essas mulheres, ao disputarem vagas no mercado do trabalho, e se elas podem sair para trabalhar, e se elas podem viajar, até menos de um século atrás, a mulher brasileira precisava de uma autorização do pai ou do marido para fazer uma viagem. Então, essas conquistas que eu vou continuar envelopando como feminismo me dizem sim que é possível ser cristão e feminista. E Jesus Cristo. E aí eu gostei muito de que tenha trago o exemplo da mulher samaritana. Porque é preciso a gente falar mais sobre a mulher samaritana e numa perspectiva, não sei quanto tempo eu tenho. 4 segundos. 4 segundos. Numa tipo perspectiva muito de... Eu vou deixar a mulher samaritana para o próximo bloco, então. Que eu acho que a mulher samaritana precisa aí que a gente aprofunde um pouquinho mais o debate aí, sobre ela. Vamos para cima. Vamos lá. Tasso, está com você 3 minutos. Só queria deixar bastante claro que eu respeito o sentimento da professora Valéria sobre a ideia de que há a existência de um movimento, mas eu também preciso dizer, esse sentimento não é evidência de se há ou não movimento. O que nós temos de buscar são os fatos, não o que nós sentimos. Os fatos importam mais do que os nossos sentimentos. E o fato que eu estou dizendo é que, a não ser que a senhora deixe bastante claro que a senhora é radicalmente contra a ideologia de gênero, essa pessoa que a senhora defende não é claramente a fêmea que dá origem ao nome feminismo. É qualquer pessoa. Se eu disser para a senhora que a partir de hoje eu sou uma mulher, ou até o final do programa eu sou uma mulher, se o pastor César disser a mesma coisa, a senhora vai ter que defender os nossos direitos pela definição de feminismo que a senhora deu. Então isso é muito importante para a continuação e construção do próprio conceito que a senhora trouxe. Dizer que defende as mulheres exige que nós definamos o que é uma mulher, porque hoje em dia os próprios teóricos do feminismo na década de 90, principalmente, reitero, por terem levado a questão para o âmbito mundial da ONU, na 4ª Conferência Internacional das Mulheres, em Beijing, disseram que essa ideologia de gênero deve ser propagada para todo mundo com apoio das feministas. Então, se nós não temos mais claramente quem é mulher, quem é essa pessoa que se defende? Pode ser qualquer pessoa. Então, morreu o movimento de defesa da fêmea, de defesa da mulher. Não há mais feminismo. E o aborto também, eu vou reiterar esse ponto, porque nós temos que passar, a não ser que a senhora diga que faz um trabalho radical contra o aborto, que é claramente incompatível com o cristianismo,
Eu não tenho como aceitar que esse movimento existe, porque é um movimento que se diz de defesa da mulher que assassina mulheres intrauterinas. Mais de 50% das mulheres, dos bebês intrauterinos, são mulheres que são defendidas pelo feminismo, que podem ser mortas. Matar um bebê intrauterino, pela defesa do feminismo, diz respeito ao direito da mãe. Como é que a mãe pode ter um direito sobre a vida ou não vida de outra pessoa? Como é que eu posso dizer que isso é cristão? Então, é muito importante que nós estabeleçamos bem claramente aqui se esse movimento feminista que a senhora bem defendeu, defende ou não a ideologia de gênero, porque se defender a ideologia de gênero, essa pessoa que é defendida pelo feminismo não mais existe claramente, então defende qualquer pessoa. E também é muito importante que diga se esse movimento assassina ou não bebês, meninas intrauterinas, porque se assim defender, o que nós estamos falando aqui é de um movimento que se diz de defesa da fêmea, que não sabe nem o que é fêmea e ainda mais mata aquelas mulheres cromossomos XX intrauterinos, dizendo que é um direito da mãe assassinar outra pessoa. Então é muito importante que fique bastante claro esse conceito, para que possamos dar continuidade à construção argumentativa conceitual do nosso bate-papo. Valéria, tá contigo. 3 minutos, né? Agora. Então, eu tenho quase certeza que a maior parte do público que nos ouve agora é de mulheres, a gente sabe disso, né, pastor César? Que a maior parte do público que nos ouve agora é de mulheres. E eu falei que eu queria retomar sobre a mulher samaritana. Usando a nomenclatura que me cabe, que é o feminismo, né, esse conjunto de ideias de igualdade da mulher, da promoção de direitos, eu vou voltar a Jesus Cristo. Vou voltar a Jesus Cristo ali na beira do poço, quando ele encontra aquela mulher tirando água, e Jesus Cristo, que não podia falar com ela, fala com aquela mulher. Ele ignora o fato dela ser uma samaritana e ele dialoga com ela, o que era expressamente proibido na lei judaica. Mais do que falar com ela, ele pede água. Bem, ele não tinha os utensílios, os discípulos tinham ido até a cidade para buscar alimentos, não é isso? Ele não tinha os utensílios. E a mulher também se choca, ela leva um susto. Mas aonde é que o senhor vai beber água? Porque tocar no objeto daquela mulher tornava um judeu impuro. Jesus Cristo transgride ali a segunda regra, porque ele toca no objeto. Ele diz que ele pode beber água da cuia dela. Ele diz que ele pode beber água da cuia dela. E aí esse texto de fato me emociona, porque ele segue ainda e começam ali um diálogo, né? Esse diálogo que começa com ele pedindo água, ele vai avançando a ponto de perguntar para ela, cadê o marido dela? Né? E aí ela fala que ela não tem marido, que ela já teve alguns maridos e Jesus fala, e o que tens agora não é teu. Olha só, é curioso o que a igreja ensina pra gente, porque fizeram a gente entender que a mulher samaritana sempre foi uma mulher envolvida em erro, em pecado. Promíscua. E não é isso, porque aqueles maridos não haviam repudiado aquela mulher. Eu tenho pra mim que aquela mulher era incrível. Ela era uma mulher incrível, porque os homens não conseguiram repudiá-la. Mais do que isso, aí a gente tem pra mim o que é fenomenal nesse texto. Jesus Cristo se declara pela primeira vez dizendo que ele é o Filho de Deus. Ele se declara. Jesus Cristo põe a mulher numa posição muito especial. E esse é o feminismo que eu estou defendendo. De que assim como Jesus, as mulheres precisam ocupar uma posição muito especial. E foram as mulheres que acompanharam Jesus, eu não sei, eu tenho agora 0 minutos. E aí eu vou fechar só dizendo, posso fechar só mais uma coisinha? Bem rápido. Fica à vontade. Bem rapidinho mesmo, que é, no Brasil nós temos 104 milhões de mulheres. 104 milhões de mulheres. E uma pesquisa realizada por um observatório aponta que cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil, aproximadamente 2% da população, se consideram pessoas transgêneros ou não binárias. Logo, a minha briga, professor,
está aqui, em 104 milhões de mulheres. Esse é o número que me importa. Ok, Tássio. A história da mulher samaritana é muito bela. De fato, Jesus, ela emancipa a mulher. Isso prova duas coisas. Que quem emancipa a mulher é o cristianismo, e a segunda prova é que foi o homem que emancipou os direitos das mulheres. Jesus é um homem. E também isso ocorre até mesmo na questão do sufrágio, que a professora alegou. Celina Guimarães teve a lei votada, foi 25 de outubro, de 1927. Celina Guimarães teve a lei aprovada e logo após pôde votar. Foi um homem que fez isso. E, aliás, não era uma vontade muito grande das mulheres, e eu digo isso pelo fato, já que 1 ano depois da aprovação da lei do sufrágio, independentemente do sexo, apenas 10% das mulheres se alistaram. Isso é um fato. Então, todos nós estamos de acordo aqui que o cristianismo enaltece a mulher e que o homem é responsável pela emancipação dos direitos das mulheres. Mas eu preciso saber, professora, a sua postura, a sua definição de feminismo é real, é importante, mas eu preciso saber, para saber se essa definição é compatível ou não com o cristianismo, porque o feminismo defende o aborto. Então, deixa eu lhe perguntar, a senhora defende o aborto ou não? Já posso responder? Não, ele tem mais 2 minutos. 50, não, eu queria saber. Sua ideia, depois eu preciso saber, a senhora defende ou não o aborto? Isso é importante, porque se a senhora disser, eu defendo o aborto, eu vou dizer, 50% pelo menos dos bebês intrauterinos que o feminismo está defendendo, cujo assassinato o feminismo está defendendo, são mulheres. Como é que pode chamar feminismo? Se a senhora defende a ideologia de gênero, eu tenho que deixar claro. Se defende a ideologia de gênero, a pessoa defendida não mais existe, porque pode ser qualquer pessoa, pode ser o homem. O macho vai ser defendida pelo feminismo. Então, feminismo pressupõe, não é o que eu sinto, o que eu quero, o que eu gostaria que fosse. O que pressupõe uma etimologia que está no seio da palavra. O nome é fêmea, que vem de femine, que é fêmea. Então, se nós não sabemos mais o que é uma mulher, se o feminismo não mais deixa claro que a ideologia de gênero acaba com a mulher, acabando com seus concursos de beleza, seus esportes femininos, suas posições, já que um homem pode ocupar, sob o guarda-chuva de defesa da mulher, qualquer espaço que seria da mulher, esse movimento é contra a mulher, não é a favor. Então nós temos que deixar bastante claro esses dois pilares para que possamos ir adiante na argumentação. Do contrário, o que nós temos aqui é um movimento, conforme eu disse, que é opressor, escravizador da mulher. Quem liberta é o cristianismo, foi o que a senhora provou com a história de Jesus, da mulher samaritana. O feminismo não. O feminismo trata a mulher como se fosse uma comunidade de insetos, tenta submetê-las. Então, ou nós sabemos o que é a mulher, se eu não ataco a ideologia de gênero, ou a questão do aborto, então nós temos sérios problemas em entender como esse modo de ver, esse sistema de pensamento é ou não compatível com o cristianismo. Ok. Valéria. Eu vou continuar reforçando que o tema desse debate é feminismo, não aborto. O aborto faz parte do feminismo. Vou continuar aqui com a minha linha de pensamento. O senhor disse que toda vez que a mulher chega em algum ponto, há um homem que promoveu isso, né? Não disse isso. Eu não disse isso. Então me ajuda. Não. Não, o que eu disse para a senhora é que com o exemplo que a senhora deu da mulher samaritana... Precisou de Jesus... Não foi o que a senhora falou? Sim, porque eu estava dando esse exemplo. E Jesus não é homem? Sim, Jesus é homem mas ou aí mulher? eu vou dar outros exemplos aqui e vou voltar até ao pré-cristianismo, mas que as nossas ouvintes devem ler isso sempre nas suas revistas de escola dominical e nas suas sociedades femininas e nas suas revistas de união feminina, né? Falando aqui das batistas Mulheres Cristãs em Ação. Eu tenho exemplos da autonomia feminina desde as parteiras que salvaram Moisés e que fizeram isso por conta própria. Elas determinaram que Moisés precisava viver. Elas transgrediram. O primeiro caso de desobediência civil que a gente vê registrado biblicamente. Por isso, aproveito e digo que muitas vezes eu defendo a desobediência civil e tenho no exemplo de Sifrá e Puá elementos bíblicos para fazer isso. Uma outra história que eu gosto muito, é das filhas de Zelofeade, né? Que está lá em Números 27, de 1 a 7. E que é uma história belíssima do direito à terra. Que é uma mudança na lei, inclusive. Que é uma mudança na lei. Elas entenderam que não era justo
que não herdassem a terra de seus pais. Elas entenderam. Nenhum homem soprou no ouvido delas, e aí elas entenderam que não era justo. Elas buscam, então, né, os sacerdotes buscam ali, que leva a questão para Deus, e é homologada uma nova lei divina, dando àquelas mulheres o direito à terra do seu pai. É uma questão de justiça. O meu feminismo fala de justiça. Eu tenho outro exemplo que eu adoro, por exemplo, da juíza Débora. Uma juíza. O que significa ali uma igualdade, uma prova dessa igualdade que o meu movimento, que eu, enquanto feminista, defendo. Eu tenho um outro exemplo que me toca profundamente, que é o exemplo de Rispa. Que história, ao mesmo tempo comovente, triste, porque é a realidade de muitas mães no Brasil hoje, que elas precisam interceder, e ela foi interceder a Davi para ter o direito de enterrar os seus filhos. Quantas mães no Brasil hoje não possuem o direito de enterrar os seus filhos? O meu feminismo, o feminismo que eu defendo, que é múltiplo, garante a essas mulheres o direito de enterrar os seus filhos. Bom, eu comecei esse bloco com a Valéria, eu vou terminar com você, Tassos, e aí a gente vai para o intervalo. Realmente é importante deixar bastante claro que esses exemplos que a senhora leu aí das escrituras são belíssimos, são de mulheres importantíssimas, e eu sou a favor de que as mulheres tenham o mesmo valor dos homens. O que eu estou dizendo para a senhora é que isso é uma conquista do cristianismo. Essas parteiras aí não eram abortistas não, viu? Era o contrário, o assassinato de bebês, tá? Então, todo esse pessoal que a senhora falou aí não era abortista, nem era LGBTista, nem era a favor da identidade de gênero. Então, eu preciso saber se o seu movimento está dentro desses exemplos que a senhora citou, ou é oposição a eles. E o que vai definir isso é se a senhora deixar bastante claro. Por que não diz claramente, a senhora é ou não a favor do aborto? Pode responder sim ou não. Posso dizer claramente que eu sou contra o PL que criminaliza as mulheres vítimas mais do que o estuprador. O que eu vou defender é o que a legislação brasileira defende. Então, a senhora é a favor do aborto? Eu sou a favor do que a legislação brasileira defende, que é uma lei estabelecida em 1920. Então é um movimento legalista. Se nós estivéssemos na Alemanha, por exemplo, a senhora seria a favor do nazismo, por exemplo, que tinha base legal. Porque eu não vou admitir que as mulheres sejam criminalizadas mais do que seus violentadores. Só no meu tempo aqui. E só para fechar, eu fiquei muito feliz que as mulheres evangélicas, em sua maioria, se posicionaram contra a PL. Mas você chamou. Mas eu não quero saber. Você convidou. Você me permitiu falar. Eu falei. Pode falar. Agora o que eu quero dizer é o seguinte. Porque a senhora respondeu o seguinte: eu sou a favor do legalismo. O legalismo é perigoso. Eu não falei que eu sou a favor do legalismo. Não é o que a lei diz? Eu vou ouvi-lo. Pro próximo bloco eu falar. É a favor ou não do que a lei diz? Eu sou a favor da lei que estabelece o aborto legal em casos de má violência fetal, risco de morte para a mãe e violência sexual. Então, um aborto como direito da mulher, a senhora não é a favor? O aborto não é direito da mulher? Ele é um direito nos casos que já são... Nesses casos unicamente. Que são estabelecidos. Então, o cristianismo, com base no que nós vemos, no que a senhora estabeleceu aí, é um cristianismo que de fato enaltece a mulher, é contra o aborto, é a favor da vida do bebê intrauterino, que não tem nada a ver com a situação da mãe. A defender que, mesmo no caso da lei, as crianças possam ser assassinadas no ventre, porque a lei diz... é fazer de sua base moral um elemento da legalidade e não das escrituras bíblicas. Por isso, mais uma vez, fica bastante claro para mim que a visão de mundo feminista, que é abortista e que é a favor da identidade ou ideologia de gênero, que faz com que não se saiba mais o que é uma mulher, é absolutamente incompatível com o sistema de pensamento do cristianismo. Bom, eu vou pro intervalo e aí na volta do intervalo a gente segue com 3 minutos de cada lado, começando com a Valéria. Vira aí, a gente volta já. Volto aqui, o tempo de 3 minutos, por favor, Rafael, e eu volto aqui com a Valéria, lembrando que quando o tempo vai pra Valéria, corre mais rápido. Tô brincando, Valéria. Já pensou? Homem corajoso, meu Deus. Fala isso pra Valéria aqui, num debate desse tema. Então vamos lá, Valéria, tá contigo. Se você gostou deste corte, se inscreva no canal, assista a parte 2.
Portal Idem News. A verdade só precisa ser dita.